Graças e paz. Quem está feliz aí? Então dá um sorriso ao lado, fala assim: eu sou feliz. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 2, por gentileza. Êxodo, capítulo 2. Diz assim a partir do verso 1. Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de quem, gente? De Levi, e casou com uma descendente de... Então, 2 levitas, que eram uma das 12 tribos de Israel, se encontraram e se casaram. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Carriçal aí são juncos, né? Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite tão especial, por esse dia especial, que lembramos aí as mães, ó Deus, que são importantíssimas, Senhor. Sem ela nós não teríamos nascido, ó Deus, e queremos te pedir que o Senhor fale conosco. Ore comigo, igreja, diga assim: Espírito Santo, fala ao meu coração. Eu me abro agora à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O que está acontecendo é que um homem se encontra com uma mulher, se casa com essa mulher. O nome desse homem era Amrão, e o nome dessa mulher era Joquebede. Amém? Se você estiver grávida, se for menina, coloca Joquebede. Se for menino, você coloca Amrão, né? Não dá nem para falar direito, né? Ou Arãozinho, vem cá, não vai dar certo, né? Mas, e essa mulher, ela acabou ficando grávida, ela teve um filho, e o filho era muito formoso, e ela acabou escondendo essa criança por 3 meses. A pergunta é: por que a mãe estava escondendo esse filho? Então, nós conhecemos muito a história, muitas pessoas que estão à igreja há muito tempo conhecem bem essa história, uma história típica, né, do Evangelho, da palavra, do Evangelho não, da palavra de Deus, da Bíblia, do povo de Israel. E o que está acontecendo é que José havia morrido. José era lá o primeiro-ministro, né, do Egito. Ele acaba morrendo e morre toda aquela descendência. E aí vem um novo rei do Egito, e ele começa a governar. E ele percebe algo, ele percebe que o povo de Israel havia se multiplicado, porque já fazia mais de 400 anos que o povo estava lá, se multiplicando e crescendo, e esse rei ficou muito temeroso. Falou assim: esse povo é mais forte do que nós. Quer dizer, o povo que chegou aqui com José, 70 pessoas, agora são mais de 2 milhões de pessoas. Irmãos, 2 milhões de pessoas são 2 Campinas, e nesse tempo em que a população não era tanto como nós temos hoje, os 7 bilhões aí, então era muita gente. E com muita razão, né, o rei ficou preocupado, porque se a gente for atacado de algum lado por algum inimigo, eles vão se juntar com os inimigos e vão tomar a nossa nação. E o rei começou a escravizar o povo. E o povo começou a ser apertado. Mas a Bíblia diz aqui, depois você lê o capítulo 1, início aqui, quanto mais os egípcios apertavam os hebreus, mais eles se multiplicavam. Amém? Não? Queridos, quanto mais nós somos apertados, mais nós crescemos. Quanto mais sangue cai nessa terra, né, mais pessoas se convertem. Diga assim comigo: meu Deus, Ele só ganha. Aí a pessoa acha que está dizimando, né? Tentaram dizimar os judeus. 6 milhões de judeus. Acabaram os judeus? Não. Só em Israel hoje tem 6 milhões, fora. Né? Porque o povo que Deus escolheu, o povo dele, vai ser cuidado por ele. Quantos pode dizer amém comigo? Amém? Diga assim: eu sou povo de Deus. Amém? Então ele cuida de você. Amém, querido? E assim, esse incômodo veio, e aí o rei determinou, falou assim: olha, para as parteiras aqui hebreias, falou assim: ó, toda vez que nasceu um homem, vocês matam, joga no Nilo. Toda vez que nasceu uma mulher, vocês deixam viver, não tem problema.
mas nasceu homem, você joga no Nilo. Aí começou a nascer uma homaiada, muito homem nascendo. Eu falei assim, o que está acontecendo? Vocês não estão jogando os meninos no rio? Aí eu falei assim, as mulheres hebreias são muito fortes. E aí elas ficam grávidas, têm um filho, quando a gente chega lá já foi. Né? E acontece que começou uma perseguição terrível, e esse menino, chamado Moisés, ele nasce no momento de perseguição, no momento de muito aperto, de muito medo. Né? Aí a mãe de Moisés tenta escondê-lo, não consegue mais por 3 meses, aí faz lá um cesto, calafeta, vai lá no Nilo, pega a irmãzinha, fala, vai, acompanha isso, a irmã é a Miriam, né? Quem sabe da história aí, né? Era Moisés, Arão e Miriam, são os 3 irmãos, e coloca lá junto dos juncos, tal, e coloca isso no rio. A gente sabe que o rio Nilo tem muitos animais aquáticos ali, mas ela arrisca, ela coloca justamente no lugar onde a filha de Faraó estava se banhando, passeando com as suas servas. Daqui a pouco vê o cesto, lá um cesto, pega, o menino está chorando. Tudo isso está aí, gente, não estou inventando não. Né? O menino está chorando, e ela pega, deve ser um dos filhos dos hebreus. Aí a menina chega a Miriam, e fala, olha, nós temos lá uma hebreia, lá, uma israelita que pode cuidar desse menino. Era a mãe dela e a mãe porque ele era irmão. Aí a filha de Faraó fala assim, olha, tá bom, então leva embora, dá para essa mulher cuidar, e assim que ele for grandinho, traga de volta para mim, e eu vou dar uma Bolsa Família para ela ainda. Né? Então a Bolsa Família nasceu lá no Egito, né? Com Faraó. E deu lá o kit gás, o não sei o quê, aquela coisa toda. Aí o seguro-saúde, o SUS, aquela coisa. Então o menino estava amparado. Quando o menino cresceu, foi lá e entregou lá para a filha de Faraó, e ele começou a ser educado dentro do Egito. Irmãos, a primeira coisa que a gente entende aqui, e é um desafio para as mães, como é que uma mãe, com um filho de 3 meses, lança o filho, coloca o filho nas águas e deixa as águas levar? O texto aqui diz assim, largou no carriçal à beira do rio. Como é que uma mãe consegue largar, com 3 meses, uma criança, largar um filho num carriçal? Primeiro porque eles estavam sendo perseguidos, se pegasse seria morto. Mas como é que ela conseguiu se desprender disso? Há um mistério nessa história. E com certeza, diga assim comigo, Deus está no controle da história. Você crê nisso, não? Irmãos, a história não está aí acontecendo a revelia, não. Deus está no controle da história. A sua vida está nas mãos de Deus. É só se você não quiser colocar a sua vida nas mãos de Deus, aí o problema é seu com Deus. Mas até o momento que eu falo, Deus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e eu me coloco nas mãos de Deus, Ele é o Senhor da minha história. E quando ela coloca aquele menino nas águas, ela crê que algo vai acontecer. E também existia por trás desse nascimento um propósito, um plano de Deus. Amém, não? Antes de você nascer, o que eu disse? Antes de você nascer. Antes de você ser concebido ou concebida no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. Quando nasce uma criança, é porque Deus já tinha de antemão um plano para aquela criança. Vocês creem nisso, não? Aquela criança, uma criança não nasce simplesmente porque escapou. Um dia aconteceu, escapou, não escapou. É porque Deus tem um plano. Amém, não? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Esse propósito está escrito, determinado por Ele. Agora, cabe eu querer entender esse propósito ou não, e caminhar dentro desse propósito ou não. Mas acontece que o clamor do povo de Israel chegou até Deus. Irmãos, nós não podemos parar de clamar a Deus. Existe uma situação, clame a Deus. Deus vai ouvir o seu clamor, e Ele vai trazer um livramento. E aí, Deus falou assim, bom, então eu vou juntar, para que esse plano se concretize, eu preciso de um homem, de uma pessoa. E essa pessoa tem que nascer. Então, para nascer um ser humano, tem que ter homem e mulher. Aí junta-se 2 levitas.
Aí nasce um menino que está sendo perseguido. Deus vai lá e coloca ele num lugar onde ele entendia a cultura, e ele foi preservado. Moisés, a palavra, o nome Moisés quer dizer, das águas eu tirei você das águas. Mas quando nós colocamos a nossa vida no rio da presença de Deus, o Senhor conduz e nós vamos onde Ele quer. Parece que estava tudo perdido, parece que esse menino ia ser educado, ia ficar lá como um egípcio, mas dentro dele, e no tempo que ele esteve com a sua mãe, com a família de origem dele, ele foi educado, ele ouviu muita coisa, ele recebeu oração, ele recebeu palavra profética, e cumpre-se o projeto, ela entrega de volta. Deus tinha um plano para esse homem. Depois de 40 anos, eu disse quantos anos? 40 anos, irmãos, 40 anos. Esse menino, ele acaba virando um homem, ele sai corrido do Egito, fica mais 40 anos lá com o seu sogro, lá cuidando com Jetro, e aí começa a desenvolver a história. Quando Deus começa a desenvolver a história através de uma vida, nós não entendemos muito bem. O que Deus quer com isso? Quando nós chegamos agora aqui para o culto de manhã, o Wagner estava lá tentando tirar um homem bêbado aqui da frente da porta. E eu fiquei muito penalizado com isso. De como é que a gente manda embora uma pessoa que está debaixo de uma ação, de um vício, de uma ação de um espírito maligno. E quando você olha para esse homem e fala assim, o que vai virar esse homem? Um homem bêbado, todo sujo, que vive nas ruas. Eu fico pensando, será que Deus não tem um plano para esse homem? Sim ou não? Qual é o plano que Deus tem para a vida dele? Por trás de uma pessoa existe um projeto, existe um plano. Amém? Não? Por mais que a pessoa esteja no lixo, esteja vivendo uma miséria de vida, Deus tem um plano para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não queira saber do plano de Deus, mas que o plano existe, existe. Ninguém nunca vai poder dizer diante de Deus que Deus não tinha um projeto para a minha vida e para a sua vida, como tinha para a vida de Moisés. Amém? Não? Há uma história de antemão escrita a teu respeito. Quem pode dizer amém por isso? Antes de Deus te chamar, é porque já havia uma história. Toda entrega, eu escrevi toda entrega de um filho ou de uma filha a um grande propósito. Em toda entrega. Amém? Não? É quando você, mãe, pai, entrega o seu filho ao Senhor, começa a se desenvolver um projeto de Deus através da vida daquela criança. Eu não sou o dono do meu filho. Ele não me pertence. Ele pertence ao Senhor. O teu filho não te pertence. Agora, se você tomar posse dele para você, então o problema é seu com ele. Mas quando eu entrego os meus filhos nas mãos de Deus, Deus começa a desenvolver um plano e um projeto através dele. Amém? Não? Há um mistério por isso. Eu quero falar aqui, através disso, eu quero falar sobre 3 atitudes que uma mãe tem, que faz parte da vida de uma mãe e que nós devemos desenvolver. Amém? Quantos querem saber disso? Amém? Abra lá Isaías capítulo 54. Vamos lá, todos juntos aqui, por gentileza. Isaías capítulo 54. Primeira atitude, primeiro sentimento, primeira ação, né, que uma mãe tem, que faz parte de uma mãe, e nós estamos falando sobre isso, sobre mãe, porque hoje é um dia que nós lembramos de uma forma especial das nossas mães, devemos lembrar todos os dias, todas as horas, né? Mas esse dia elas são lembradas de uma forma especial. Diz assim, Isaías 54, versículo 1, canta alegremente, ó, o quê? Não ouvi. Canta alegremente, ó, estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores do quê? De parto, porque, olha a palavra profética, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da
casada, diz o Senhor. Agora olha para mim. A alegria de uma mãe, e ele está dizendo assim, você que é estéril, você que é mulher, e você que é estéril, se alegre. Você que não pode dar à luz, exulta com alegre canto. Você que não pode conceber, fica feliz. Amém, não? O que Deus nos ensina através desse texto e daquilo que uma mulher sente, o que deveria sentir, é que nós devemos nos alegrar antes das coisas acontecerem. Isso é fé, irmãos. A fé nos leva a visualizar aquilo que ainda não aconteceu e nos alegrarmos por ela. Amém? A fé é o elemento básico na nossa vida que nos impulsiona à frente. E ele está dizendo, olha, você que não pode dar filhos, se alegre. Certa vez Maria, a mãe de Jesus, estava lá e apareceu um anjo. E o anjo chega para Maria e fala assim, alegra-te, muito favorecida. Mas favorecida por quê? Por que eu tenho que alegrar? Porque você vai ter um... Ela estava grávida, não? Ainda não. Mas ele está falando, se alegre. Alegre com antecedência. Alegre antes, porque você foi escolhida para ter um filho. E esse filho é o Filho de Deus. Aí a coisa muda tudo. Mas o anjo chega para dizer para ela, fique muito feliz. Irmãos, o que isso nos ensina? Que nós temos que nos alegrar antes de eu ser curado. Porque depois que você foi curado, nós vamos nos alegrar mesmo e temos que fazer uma grande festa. Mas eu tenho que me alegrar antes da cura. Eu estou feliz porque eu sei em quem eu creio. O meu Deus é maior do que a enfermidade. Amém? Não. Eu tenho que me alegrar. Você que está desempregado, se alegre antes do emprego. Porque Deus é maior do que a economia e Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Amém? Não? Olha, se alegre, você que não tem namorado ou namorada, se alegre antes de ter um namorado, porque depois de ter um namorado, todo mundo fica feliz. Se alegre antes do casamento, porque depois no casamento é fácil todo mundo ficar feliz, mas se alegre antes. Amém? Não? Ele está dizendo, olha, se alegre antes de você entrar na faculdade, porque depois que você entrou, todo mundo fica feliz, mas se alegre antes. O que o Senhor nos ensina aqui, e isso, irmãos, tem que ser algo produzido pelo Espírito Santo em nós, é nós nos alegrarmos antes do acontecimento. Isso significa que eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Eu creio, então eu me alegro, em nome de Jesus. Se alegre antes de solucionar o problema. Quem tem um problema aqui, levanta a mão. Então fica feliz. Dá um sorriso e fala, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já resolveu o meu problema. Amém, queridos? A gente chama isso de liberação da palavra profética, mas nada mais do que disso é ter fé. Porque eu já antevejo a vitória em nome de Jesus. Quanto maior o problema, é maior a alegria, mas ela tem que vir antes. Quando você sorri antes, você está dizendo, Deus olha para você e sorri com você. Porque se é uma coisa que agrada a Deus, é o quê? É a fé. Amém, não? Como que nós somos levados pela situação? Como que nós esperamos o fim do jogo para ficar feliz? Né, Marcão? Fique feliz antes da ponte jogar. Eu saí da igreja hoje de manhã, fui comprar um negócio aqui no supermercado, e tinha uma frase nas costas de um cara assim, eu não gosto muito de futebol, eu gosto da ponte. Esse é ponte pretano mesmo. Mas se alegre antes, amém não? Eu já estou feliz, o jogo está começando, eu já estou feliz cantando a vitória. E se perdeu, vai ganhando outro, pronto. Em nome de Jesus, amém? Às vezes nós perdemos algumas guerras aqui, algumas coisas ali, mas a batalha como um todo já está ganha, irmãos. O diabo já foi subjugado, já está debaixo dos seus pés, dos meus pés. Ele não pode ir contra você, porque, diga assim comigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga para o teu irmão, maior é aquele que está em mim, meu irmão. Fala para ele, com cara de guerreiro, maior é Deus em mim, em nome de Jesus.
Aquilo que quer te vencer não vai te vencer. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, Jesus é maior do que ele. Infinitamente maior. Amém? Não há como comparar. Então fique alegre, fique feliz. Saia daqui feliz. Alguém vai chegar, solucionou o problema? Não, mas eu já estou feliz antes. Glória a Deus. Eu vou ali agora no restaurante, vou pagar um jantar lá para o pastor, porque já estamos felizes. Estou brincando, viu, irmãos? Porque já ganhamos essa em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga assim, alegrar com antecedência. Amém? Porque não precisa ter Jesus para ficar feliz depois que aconteceu. Não é verdade, irmãos? Nós nos alegramos antes, em nome de Jesus. Segunda coisa, 1 João capítulo 4, finalzinho aí da sua Bíblia. 1 João, perto de Apocalipse, no capítulo 4. Um verso de número 18. Diz assim. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso ler? 18. No amor não existe o que, gente? Quando nós amamos, sentimos o amor de Deus e temos convicção do amor de Deus por nós, nós não temos o que? Medo. Antes, o perfeito amor lança fora o que? O medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, que tem medo, né, não é aperfeiçoado no amor. Vamos falar o 19 juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos colocar na primeira pessoa. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Deixa eu perguntar algo para você. A Bíblia diz que, 1 João 9, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mundo, naquele tempo que Deus amou o mundo amava Deus, sim ou não? Sim ou não? Não amava, irmãos. O mundo não queria saber de Deus. Jesus fala assim, veio para o que eram os seus e os seus não, mas não é porque os seus não receberam que ele deixou de amar os seus, falando do povo de Israel. Ele continua com o plano para Israel, continua o propósito para Israel, mas Deus continua amando Israel. O que Deus nos ensina, o que uma mãe nos ensina, é que ela ama uma criança mesmo antes dela nascer, sim ou não? Quem é a mãe aqui? A hora que nós saímos no culto pela manhã, tinha uma gravidinha aqui, né? Eu falei assim, deixa eu perguntar algo para você. Eu preguei isso, porque eu entendo que é assim. Mas essa criança que está na tua barriga, você vai esperar nascer para amar, ou você já ama? Nossa, eu estou apaixonado por ela. Nunca viu, irmão, não sabe a cor dos olhos. Só vê uma figura humana ali, um trem ali, mas já ama. Uma coisa. Né? Mas já ama. Está apaixonado por uma coisa que ela não pode nem pegar. Não tem como tocar, está lá dentro. Jesus é assim com você e comigo. Ele nos ama quando, mesmo antes de você nascer de novo, mesmo antes de você ir ao batismo, Ele já te amava. Porque batismo é nascer de novo, é nascer das águas. Amém? É como se você voltasse no ventre da sua mãe, espiritualmente falando, e você sai e começa a ter uma nova vida. Significa que Deus já te amava. Por isso que todo amor, se nós temos algum amor hoje, é porque o amor é dele. Não é nem meu, é o amor dele. Amém, queridos? É interessante, irmãos, que eu comecei a pensar, né? Eu começo a olhar as situações. Acordei nessa madrugada, eram umas 3 horas da manhã, fui ali na sacada, dei uma olhada, eu vi umas palavras, o pessoal conversando, e tem um posto Shell em frente à minha casa e um BR do outro lado, Petrobras do outro lado. E o pessoal fica lá. Era 3 horas da manhã, o pessoal estava conversando, tem uma balada para baixo, eu estou incomodado com isso já há algum tempo. Aí eu acordei, eram umas 7h30, quase 8 horas, eles estavam lá conversando. Estavam conversando. Eu falei, Deus, como que a gente ganha essas pessoas para o Senhor? Eles são capazes de passar a noite inteira falando nada com nada, gastando dinheiro e bebendo. Como é que a gente ganha?
Jesus virou para mim e falou assim, faça o que eu faço. Eu falei, o que o senhor faz? Ame eles primeiro. Eu falei, é verdade. Quando nós amamos as pessoas, antes delas nos dar bom dia, boa tarde. Quando nós amamos as pessoas, mesmo quando elas não nos cumprimentam, e nos abraçam, e nos aceitam, esse é o verdadeiro amor. Mas pastor, como é que eu consigo fazer isso? Só pelo Espírito Santo. Não tem homem, não tem mulher nesse mundo que consiga amar antes. Como uma mãe ama o seu filho antes de nascer, antes de abraçar. Eu estou dizendo, irmãos, que o Espírito Santo nos desafia nessa noite, é você olhar para a pessoa, ao invés de você ter alguma aversão a ela. E nós olhamos para as pessoas e falamos assim, não gostei daquela pessoa. Mas não gostou por quê? Qual é o nome dela? Não sei. Mas não gostei dela. E o Espírito Santo vai virar isso no nosso coração. E você vai dizer assim, olha, eu amo aquela pessoa. Você conhece ela? Não, não conheço. O nome dela, sabe onde ela mora? Também não sei. Mas engraçado, eu estou amando aquela pessoa. Eu estou aceitando aquela pessoa. E quando a gente reúne aqui antes dos cultos, falando com os obreiros, eu falo assim, vai chegar pessoas aqui que você vai abraçar e ela vai sentir o amor de Deus, porque você já está amando elas antes de conhecê-las. Amém, não? Quantos querem isso em nome de Jesus? O amor constrange as pessoas. Quando eu vi o Wagner lidando com o homem com muito amor, com muito carinho, ele acabou saindo, porque estava bem atravessado, bem na frente da porta, aqui deitado, bem encostado na porta de abrir aí. Eu falei, esse é o amor de Deus. É o amor que a gente olha e fala assim, o que eu posso fazer por essa vida? Ele não quer saber de mim. Né? O Wagner falou assim, deixa eu te ajudar a levantar. A hora que ele pegou na mão do rapaz, ele falou assim, está apertando minha mão. Não estava nada. Mas porque estava alcoolizado. Né? E começou a brigar com o Wagner foi muito amoroso, foi lá e falou, por favor, nós temos culto. De novo tem culto, porque estava de manhã aí também. Ficou bravo, porque tinha culto à noite, estava atrapalhando ele. Mas nós amamos porque ele nos amou, e o mundo precisa desse amor, irmãos. Quando nós olhamos para o nosso presidente, para a nossa ex-presidente, para os políticos aí, o pessoal que está lidando com essa situação, a gente fica embirrado com alguns. Eu já me peguei assim. E o Espírito Santo falou assim, ame eles. Eu falei, Deus, mas está errado. Esse povo está torcendo a justiça. Ame eles. Quando eu amo, não significa que eu concordo com o que eles fazem. Eu amo eles. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Eu não amo por causa de alguma coisa. Eu amo porque é gente. Porque são pessoas que Deus criou. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém? E nós somos muito levados a amar porque alguém fez algo. Porque alguém sorriu para nós. Porque alguém nos aceitou, emprestou alguma coisa. Na hora do sufoco alguém nos socorreu. Não, ame antes. Diga para o teu irmão assim, ame antes. Pergunta para ele, você me ama? Me ama antes, fala para ele. Em nome de Jesus. Amém, não? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Terceira coisa, Lucas 15. Lucas 15. Abra aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Diz assim no verso de número 20. Quem achou? Amém? 15, 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, presta atenção na leitura, presta aí atenção. Vinha ele, o filho, né, que havia saído de casa, tinha gasto metade dos bens do pai, desprezou o pai, o irmão, a família, foi embora, gastou tudo e estava voltando para casa, falido, fedorento e tudo mais. Vinha ele, o filho, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém? Queridos, deixa eu perguntar, olha aqui para mim. Quando esse filho chega diante do pai, antes dele pedir qualquer perdão, qualquer coisa, o pai o quê? O abraçou. Amém, não? Perguntando para as mães aqui,
Quando o filho erra com você e ele vai te pedir perdão, o que você fala para ele? Já estava perdoado antes. A mãe não perdoa na hora que filho pede perdão. A mãe perdoa antes. Sim ou não? As mães. Estou errado ou não? Não é verdade? Não. Às vezes você fica chateada, tudo, mas de antemão já perdoa. Você vai, por exemplo, nos presídios, né? No dia da visita, conta lá quantas mães tem lá e quantos pais. Hein, Rose? Quantas mães tem e pais? O pai fica embirrado com o filho, mas a mãe vai lá. E às vezes o cara é um bandido, é um pedófilo, é isso, um assassino. Mas a mãe está lá, porque a mãe ama, não importando o que o filho fez. Ela ama a pessoa, o filho dela ou a filha dela. Amém, queridos? E o Senhor nos desafia nessa noite a mais uma coisa. São 3 desafios que só podem ser cumpridos se o Espírito Santo viver em nós. Mas são desafios necessários para a gente ter uma vida abundante, irmãos. Estou falando de vida abundante. É que quando uma pessoa te ofender, não espere ela te pedir perdão. Perdoe o quê? Antes. Diga assim, eu vou perdoar antes. Amém? Às vezes eu faço alguma coisa que machuca alguém aqui na igreja, e a pessoa vem, e aí, ou a pessoa faz alguma coisa para mim, e ela vem, pastor, me perdoe. Eu já falei várias vezes, está perdoado. É bom para ela vir pedir perdão, lógico, mas no meu coração já está perdoado. Eu não ando com amargura, com rancor, ou com alguma coisa no coração contra absolutamente ninguém. Não dá para caminhar assim, irmãos. A vida aqui na terra já não é uma vida muito fácil de ser vivida. E viver enroscado com alguém, com ressentimento com alguém, não vale a pena. Então eu perdoo antes. Está liberado o perdão. Eu não preciso que alguém venha me pedir perdão e dizer, eu errei. Não. Eu não preciso que alguém venha me agradecer de alguma coisa, já está liberado. Tem gente que fala assim, pastor, eu ajudei, a pessoa não veio nem fazer o quê? Agradecer, mas você ajudou, está abençoado em nome de Jesus, amém? Não, eu não abençoo porque eu vou receber alguma coisa em troca, eu abençoo porque eu quero o bem da pessoa. Abençoar é querer o bem de alguém, amém, queridos? Então abençoe, perdoe, libere o perdão, não ande dessa forma, perdoe antes, ame antes, amém? Não, se alegre antes. Libere o perdão antes, e aí você vai ter uma vida abundante aqui nessa terra. Quantos querem essa vida em nome de Jesus? Certa vez Estevão, lá em Atos capítulo 7, foi a pessoa que morreu, né, por causa do nome de Jesus. Ele prega um sermão maravilhoso, e aí as pessoas começam a ficar muito iradas, rilham os dentes, Satanás vem sobre aquelas pessoas, começam a apedrejá-lo, e diz a Bíblia que antes de morrer, Estevão libera uma palavra, ele fala, Senhor, não lhes imputes este pecado, e com essas palavras morreu. Ninguém pediu perdão para Estevão, mas Estevão, o que ele fez? Perdoou. Eu não estou falando de Jesus, irmãos, porque alguém fala assim, mas é Jesus, é o Filho de Deus, ele era homem, a gente sabe disso. Eu estou falando de Estevão, um homem como eu e você, Jesus também foi. E Jesus, quando está na cruz, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E ninguém tinha pedido perdão a ele. De antemão ele já perdoou. Amém, queridos? Que nós possamos sair daqui desafiados nisso, de fazer as coisas antes. Não esperar acontecer, mas fazer antes. Antecipar as coisas, antecipar a alegria, antecipar o amor e antecipar o perdão. Quantos querem isso? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 131. Vamos ficar em pé, por gentileza. Salmo 131. E vamos encerrar com este salmo aqui. Salmo 131, que diz assim. Por favor, o louvor pode vir aqui. Versículo 2, todos abriram? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Amém?
Uma criança que se aquieta no braço da mãe, sentindo o calor da mãe, que foi desmamada, que está bem. Interessante, ao terminar o culto da manhã, uma irmã me parou e falou assim: pastor, eu não tive mãe nem pai. Não sei o que é isso. Vivi durante muito tempo com essa carência. Mas um dia eu entendi que o meu Deus pode me pegar no colo como uma criança, como uma mãe pega uma criança. E hoje eu não tenho carência alguma. Eu sou feliz. Porque Ele é aquele que veio substituir e veio tirar do meu coração toda carência. E eu sou livre, sou feliz, sem nenhuma carência. Amém, queridos? Quem sabe você perdeu a mãe? Você nunca viu mãe? Quem sabe você veio de um lar sofrido? Quem sabe você foi criado por outra pessoa? Mas há um Deus que tem um Deus que tem uma particularidade muito parecida com mãe. Um Deus que, como diz o Salmo 131, eu fiz aquietar a minha alma, como nos braços da mãe, assim a minha alma para contigo. Então, se há alguma carência nessa noite, o Espírito Santo está aqui para suprir essa carência, em nome de Jesus. Ele está aqui para cuidar de você. Mas eu quero com isso terminar dizendo que Deus abençoe as nossas mães, aquelas que estão vivas, aquelas que já foram. E se você não conheceu, agradeça, porque foi por causa dela que você está aqui. Mas há um Deus que está aqui nessa noite, que quer te tomar nos braços e te aninhar como uma mãe pega um filho no seu braço, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça venha sobre nós nessa noite. Tu és um Pai revestido de tudo aquilo que nós precisamos. Tu és um Pai que nos ama tanto. Obrigado, Senhor, por cada mãe, porque se é uma coisa que não passa, é ser mãe. Tudo pode acabar, tudo pode passar, mas ser mãe não. Não há como, não há ex-mãe. Não existe ex-mãe. Não existe ex-pai. Então, Espírito Santo, obrigado pelo teu carinho, que é liberado sobre nós como o carinho de uma mãe, que nos sustenta, que nos acolhe, que nos ama. E eu quero desafiar cada um de vocês aqui, cada um daqueles que estão aqui nessa noite, a se alegrar antes pela fé, a amar antes e a perdoar antes. E aí a alegria, o contentamento será sobre a sua vida, e você terá uma vida muito boa, muito feliz nessa terra. Feche um pouquinho mais os seus olhos. Deus está me levando a ministrar o seu coração. Quem sabe você tem alguma situação não resolvida com a sua mãe ou com o seu pai, e alguma coisa, quando você lembra, não te faz muito bem. Alguma coisa aconteceu lá atrás. É hora de você perdoar antes e liberar o perdão nessa noite, entregando nas mãos do Senhor. Quem sabe, mãe, algum filho te deu um desgosto muito grande e você disse: olha, eu não tive filho para isso. Então é hora de liberar o perdão, como aquele pai fez. Mas eu quero te assegurar uma coisa: se você ora pelo seu filho, pela sua mãe, o Senhor está no controle de tudo, e tudo vai acabar bem, porque Ele é maior do que qualquer coisa, Ele é maior do que qualquer circunstância ou situações. Apenas coloque a sua vida e o seu coração diante do Todo-Poderoso, em nome de Jesus.
Amém. Vamos ficar em pé então. A Natália vai vir aqui para orar pelas mães. Agradecer a Deus pela vida delas. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada uma das mães aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a amar através das mães, nos ensinou o seu amor, Pai. Nós te pedimos agora, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar cada uma das famílias, Pai. Continua capacitando cada uma das mães, as futuras mães também, Senhor, prepara, Pai, para que a próxima geração, ela seja uma geração que venha conhecer o seu amor, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê um abraço nas mães, nas multiresolvedoras. Deus abençoe, uma boa semana.